Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, onde revisamos o tema estudado durante a semana. É muito bom tê-lo aqui conosco, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e toda a sua família. Sabemos que a Escola Sabatina é esse coração pulsante da igreja e mesmo em tempo de isolamento social, nós podemos continuar estudando a Bíblia, revisando os temas do trimestre e também vivendo em comunidade com os nossos alunos. Você que é professor, que é diretor ou secretário da Escola Sabatina, você pode muito bem continuar mantendo um contato virtual com seus alunos todo sábado pela manhã, mandando a lição, estudando a lição com eles e depois nós nos encontramos aí no culto online. Sejam bem-vindos. O tema que nós vamos estudar no nosso guia do trimestre sobre interpretação das Sagradas Escrituras, nós estamos aí avançando e chegamos à lição de número 9. Já são 9 semanas que nós estudamos a lição e assim aprendemos como interpretar melhor as Escrituras. A lição de hoje tem como título A Criação. Gênesis como fundamento, parte 2. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo momento que temos agora para revisarmos um tema tão precioso apresentado em toda a Bíblia, que é a criação. Precisamos compreender mais a Tua palavra, entender o significado que ela traz ao nosso coração. Por isso, com o Teu Espírito Santo, seja favorável a nós e ensina-nos através do estudo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que está aí. Você pode continuar conosco para que juntos aprendamos um pouco mais sobre este dom maravilhoso de Deus, que é a Bíblia Sagrada, com o tema A Criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Eu quero começar lendo um texto bíblico que eu gosto muito, que está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que palavras maravilhosas escritas pelo apóstolo João, aqui neste livro profético que é bem oportuno para os dias que estamos vivendo. Por que usei o texto de Apocalipse 14, 6 e 7? Pelo simples fato de presenciarmos no Apocalipse uma menção direta e bem concreta sobre a criação, ressaltando a Deus como que criou o céu, a terra e o mar, né? E tudo que está ali, as fontes das águas. Então, fica claro já de antemão, no início do nosso estudo, que a criação é um tema que começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Desde o início até o fim da Bíblia, você vai ver esta linha que liga, este fio de ligação entre Gênesis e Apocalipse chamado criação. Então, o tema da criação é um tema bíblico e que está presente em todo o texto bíblico. Há um químico alemão chamado Justo von que disse o seguinte: o conhecimento da natureza é o caminho para a admiração do Criador. Você quer conhecer um pouco mais e admirar mais ainda o Deus Criador, olhe para a natureza, pois a natureza revela o amor de Deus por nós. Não tem para onde fugir. O texto para memorizar, que está aí no Salmo 19, o verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, céus e terra proclamam as obras de um Deus Criador. Então, nós servimos a um Deus Criador, um Deus que tudo sabe, que tudo fez, tudo conhece, tudo vê
E ele não só criou as coisas e aí deixou, mas ele criou, ele acompanha e ele está aí sempre acompanhando toda a criação que um dia saiu de suas mãos e também pelo poder da sua palavra. Toda a natureza, ela anuncia a existência de um Deus criador. Tudo que existe neste mundo é obras das mãos de Deus. A veracidade da criação é tanto bíblica quanto científica. Você pode ver inúmeros cientistas renomados, reconhecidos, que vão exaltar o tema da criação e apresentar a Cristo como Criador, Deus como Criador, a presença da divindade na criação. E interessante é que quando nós olhamos para a criação por uma ótica bíblica e nos aprofundamos mais ainda no criacionismo, nós entendemos o quanto é relevante ter em mente as declarações bíblicas que declaram que Deus é o nosso Criador e que a criação provém das mãos deste Deus maravilhoso. Infelizmente, a criação divina, ela tem sido desfeita por argumentos humanos e assim nós temos tido muita ruptura entre a compreensão que o homem precisa ter ao longo de toda a Bíblia sobre a criação com as argumentações humanas que existem, as inúmeras teorias sobre a existência do mundo e de tudo que nele há. Mas é preciso voltarmos à Bíblia, voltarmos ao assim diz o Senhor. E como cristãos, precisamos todos os dias reafirmar o nosso compromisso com o Deus Criador. Infelizmente, a criatura tem querido assumir o lugar do Criador. E alguns argumentos até isolam ou anulam a presença e ação de Deus na criação. Quando se fala sobre o tema da Terra plana, existem inúmeras discussões até hoje sobre esse assunto. Existem teorias dos terraplanistas, uns acreditam que a Terra é plana, outros a Terra é redonda, e assim você vai perceber muitas percepções e conclusões sobre a questão do formato da Terra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não acredita na ideia terraplanista sobre a Terra. O terraplanismo, ele age em contradição com a esfericidade da Terra. Ou seja, nós acreditamos, à luz da Bíblia, à luz de algumas citações da escritora Ellen White, que a Igreja Adventista a tem como uma profetisa de Deus para o tempo que estamos vivendo, nós acreditamos no formato esférico da Terra. Em vez de acreditarmos num terraplanismo, nós acreditamos em uma esfericidade da Terra. E aí nós temos alguns textos e algumas instituições que nos auxiliam nesta temática. Por exemplo, a Sociedade Criacionista Brasileira, ela é contrária às ideias terraplanistas. Então ela aceita a ideia bíblica. Você vai ver isso em Apocalipse 7, verso 1, 20, verso 7 e 8, e outros textos que vão apresentando essa temática, como Jó 26, 7 a 10, Isaías 40, 21 e 22. É relevante sabermos que quando nós lemos algumas citações de Ellen White sobre a questão do formato da Terra, especificamente Obreiros Evangélicos, página 314, 315, Mensagem Escolhida, volume 3, páginas 317 e 318, que o pensamento ali, a ideia que a serva do Senhor está colocando ali no Obreiros Evangélicos, é que nós não devemos ocupar muito o nosso tempo, que deve ser precioso para a disseminação e a pregação do Evangelho, com assuntos que não têm peso de salvação, que não são relevantes para a nossa salvação. E esse é um dos temas que a Bíblia apresenta. Já no Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 317 e 318, ela nos leva a entender a expressão que ela usa ao falar sobre o formato da Terra.
ela usa o mundo esférico. A noção de que a Terra é redonda indica que o formato do globo terrestre é esférico. Esse é um argumento que a lição vai apresentar aí no seu último parágrafo, ao fazer um comentário sobre o texto de Jó 26:7 e também Jó 26:10, conjugado com Isaías 40:22. É sempre bom acreditarmos nas evidências bíblicas e pontuarmos a nossa crença naquilo que a palavra de Deus realmente apresenta. Assim seguimos com esse tema da criação e chegamos sobre o tema da criação e a literatura antiga. O que a literatura antiga tem que pode nos ajudar a compreender ou não o tema da criação? As tradições e teorias do homem, elas tentam desfazer essa revelação divina, esta veracidade que a Bíblia traz sobre o tema da criação. Por isso é sempre bom olhar para as teorias apresentadas sobre a criação e outros temas bíblicos com um olhar crítico. Um olhar crítico, eu digo, de avaliação, você pode conhecer. Nós não devemos ser um tipo de cristãos que somos, alguns até dizem, né, bitolados, né? Somente naquela coisa que diz a igreja e tal. Você pode conhecer outros pensamentos, outras teorias, discutir com outras pessoas que pensam o contrário de você, porque essa discussão bíblica, teológica e até mesmo filosófica em alguns casos, ela é produtiva, tem coisas boas a aprender, nós aprendemos com todos, nós aprendemos ali alguma situação, e você fica por dentro de outros pensamentos sobre um tema que você já tem fundamentado e pautado no Assim Diz o Senhor. O relato da criação que nós encontramos na Bíblia, lá começando com o Gênesis, como uma fonte primária e principal, deve ser a nossa base, não as tradições e teorias humanas. E você vai ver aí que alguns arqueólogos, eles descobriram textos em suas escavações no Egito Antigo, no Oriente Próximo, que contém histórias primitivas da criação e do dilúvio. E você vai ver ao longo do estudo da lição essas argumentações que trazem a ideia de que lá nas culturas antigas havia um ensinamento, uma compreensão, uma suspeita de que houve uma criação no mundo, né? No contexto da criação do Gênesis, quando falamos do livro bíblico, do texto bíblico escrito ali por Moisés, por revelação e inspiração divina, Deus é o agente principal deste processo criador. Já no que o autor traz aqui, que é a epopeia de Atrahasis, você vai ver que Deus ali não é o agente criador. Existem algumas contradições quando nós comparamos algumas argumentações e literaturas antigas que trazem o relato da criação com o Gênesis. Quando falamos dessa epopeia e o Gênesis, o autor coloca aí 3 distinções, né? No Gênesis, Deus cria a terra e tudo que nela há para os seres humanos, e o ápice da criação, ele ali também descansa com esses homens. Na segunda diferença, ele apresenta que em Gênesis, primeiramente Adão foi formado de maneira íntima com Deus, que ele deu o fôlego de vida, e a mulher foi feita posteriormente para ser sua auxiliadora. Por fim, uma terceira distinção seria que não há um sinal de conflito, de violência no relato do Gênesis. Por quê? Porque nós não temos 2, 3 ou mais criadores no Gênesis. Nós temos Deus como criador, Deus ali presente, o Elohim presente, né? Criando. O homem não cria, o homem é criado, o homem é criatura. E esse relacionamento deixa cada um bem sentadinho no seu lugar. A criação, ela surgiu em um ambiente de paz. Diferentemente da argumentação da literatura antiga, de que a criação teve um momento de guerra,
de discussões e talvez um ambiente ali não de paz. Mas quando você lê Gênesis, você consegue tranquilizar-se ao ler um relato que traz a ação de Deus ao criar todas as coisas, a iniciativa divina. E ali, como coroação da criação, ele criou o homem e logo depois a mulher. A perfeição no relato bíblico da criação é pleno e convincente, diferentemente das literaturas antigas que apresentam outras hipóteses, posso dizer até assim. Nós precisamos colocar em nossos corações que a criação, ela representa essa ação criadora de Deus. E assim como ele fez todo o mundo e o que nele há, ele também irá recriar uma humanidade perfeita, um mundo perfeito, assim como era quando tudo começou. Claro que esse é um processo paulatino, começa quando você e eu aceitamos a Jesus, e o nosso caráter ele vai sendo moldado à imagem e semelhança de Deus a cada dia, em todos os momentos que nós aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador pessoal. Gênesis versus paganismo. O que podemos aprender com isso? O relato da criação no Gênesis, ele tem profundidade e veracidade na revelação divina. Isso é claro quando você lê o texto bíblico. O relato bíblico sobre a criação dá espaço para uma compreensão de que há um Deus criador e não abre espaço para uma mitologia ou ensinamentos humanos, mas sempre exaltando e demonstrando que Deus é o criador de todas as coisas. Você vai ver quando lê Gênesis ali, capítulo 1, verso 14 a 19, como o autor ele descreveu as entidades que aparecem no quarto dia e quais são as funções que elas exerceram ali e exercem até hoje, né? E você vai ver que ele usa o termo luzeiros, o maior e o menor, cuja função desses dois luzeiros é separar, fazer uma separação entre a parte clara e a parte escura do dia. Tudo dentro, claro, da vontade de Deus e da teologia bíblica. E esses luzeiros, sol e lua. Você pode perguntar, mas por que o autor, Moisés, não usou logo diretamente a palavra sol e lua? Porque, infelizmente, em algumas culturas, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ele sabe todas as coisas, como dissemos lá no início, existiam e ainda existem nações, povos que usam esses dois luzeiros, umas usam os dois, outros usam um deles, como um Deus e prestam a ele adoração. Então Deus evitou, olha como a sabedoria de Deus é espetacular. Deus evitou ali no início, ao usar esses nomes chamando de luzeiros, ele evitou essa falsa adoração, a propagação da idolatria, aquilo que foi criado. Na verdade, nada do que Deus criou deve ocupar o seu lugar de único que merece a nossa adoração. Deus não criou nada para ser adorado. Ele é o Criador e a Ele devemos adorar e prestar os nossos cultos, elevar as nossas orações. Até nos mínimos detalhes da criação, Deus não permitiu nenhuma abertura para a idolatria. Que Deus bondoso, que Deus maravilhoso. Na criação bíblica, Deus ele se envolveu completamente com o homem. Deus, ao fazer o homem ali, a sua imagem e semelhança, né? Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 2, 7 apresenta tudo isso, e ali o relato da criação da mulher depois, e ali Adão e Eva se encontram, Gênesis 2, 18 a 24, você vai vendo como Deus entra em contato, ele se envolve com o homem.
Enquanto a maioria das coisas ele criou pelo poder da sua palavra, como vai dizer também o autor de Hebreus, quando chega a hora de criar o homem, ele toca na matéria-prima e forma o homem à sua imagem e semelhança. Nós carregamos as digitais de um Deus Criador. E isso deve dar um pouco mais de sinceridade e seriedade no nosso compromisso e no nosso relacionamento de adoração com Deus, ok? Que maravilhoso é saber de tudo isso, né? A ação divina, a iniciativa é divina. Ele decidiu criar tudo e todos. Deus, ele dirigiu com muita sabedoria e cuidado a sua revelação e inspiração na vida de Moisés. E Moisés foi o autor que relatou todo esse processo da criação divina. Nós devemos olhar para este fato do cuidado de Deus, andando com Ele intimamente, ligado com Ele, pedindo que a realidade desta criação, a olhar para a natureza, a olhar para o ser humano, um filho, uma esposa, vermos que ali são pessoas que carregam a digital de Deus. Quando temos essa compreensão, nós respeitamos muito mais as pessoas que nos cercam, valorizamos muito mais a pessoa que nos ama, o companheiro, a companheira, os filhos, pois nós olhamos para eles com o olhar que Deus quer que olhemos, como pessoas preciosas aos olhos de Deus e que custaram esta iniciativa divina na vida deles, ao fazê-los e ao construir cada um de nós, e também a iniciativa divina ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Ao longo de todo o tempo, nós vamos vendo esse desdobramento da criação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a história da redenção, ela é precedida por uma genealogia. No hebraico se usa aí a palavra toledot, né? Tanto genealogia, geração, quanto também para história. Então, ao longo de toda a Bíblia, você vai ver, quando se fala em tempo, criação e tempo, está falando das gerações, as genealogias ali. Quando falamos das genealogias, por exemplo, no Antigo Testamento, não há espaço para dúvidas quanto ao tempo e gerações que foram existindo. Você percebe uma perfeição e ali tanto a perfeição quanto, como eu posso deixar claro para vocês, uma ligação das gerações tão próxima que você vê e fulano gerou esse e ele viveu tantos anos e tal. Então, isso não abre espaço para dúvidas. Se você fizer o cálculo direitinho, pelos anos que cada geração ali viveu, cada pessoa que ali é apresentada nas genealogias do Antigo Testamento teve a oportunidade de viver até gerar outra, e aquele outro vai vivendo tantos anos, você vai ver que essas genealogias do Antigo Testamento, elas não deixam brechas para dúvida quando se fala do tempo, né? Através da veracidade e da precisão das genealogias e cronologias das gerações apresentadas na Bíblia, nós temos um pouco mais de fundamentação lógica, bíblica, teológica também, sobre a questão da criação, quando se fala da criação e o tempo. Ok? Eu gosto de dizer que as gerações na Bíblia ali, nas genealogias, elas são relatos históricos que comprovam a veracidade das descendências bíblicas. E isso termina focando um pouco mais no relato da criação como algo fiel ao assim diz o Senhor. No surgimento dessas gerações e o crescimento da humanidade, nós vemos como Deus atuou de maneira tão perfeita, e há um autor que diz que no surgimento e crescimento da humanidade atua a vitalidade dada por Deus. Deus ali vai conduzindo toda essa trajetória, né? Todos os dias
da primeira pessoa ali foram tantos anos, diz o texto. E você vai vendo aí cada pessoa com seu tempo de vida. Se você somar, você vai ver aí uma perfeição nesse segmento geracional das gerações que ali são apresentadas. Podemos comprovar a confiabilidade do registro bíblico através das genealogias com o tempo que ela apresenta. A Bíblia, ela segue e seguirá sendo a nossa fonte confiável sobre a criação. As informações genealógicas, elas atestam a criação em milhares de anos e não em milhões e milhões de anos, né? Por isso que é interessante nós entendermos esta temática. Porque é relevante aceitarmos claramente aí essa questão das genealogias e cronologias bíblicas, para que evitemos toda e qualquer situação de conflito que nos traga para uma compreensão contrária ao assim diz o Senhor. Muito bem, por fim, o autor da lição, ele vai trabalhar aquilo que eu comecei com vocês na abertura do estudo, né, sobre a criação nas Escrituras, em toda a Bíblia. E você vai ver aí que ele usa desde Mateus até Apocalipse, ele está fazendo menções de referências bíblicas do Novo Testamento exclusivamente sobre a criação. E você vai vendo que em cada referência, cada texto bíblico apresenta realmente a criação como o Antigo Testamento apresenta. Então toda a Bíblia comprova a verdade sobre a criação e demais verdades do Gênesis. E você vai ver aí que há uma conexão bíblica sobre a temática da criação. Os autores do Novo Testamento fizeram inúmeras referências aos textos sagrados do Antigo Testamento sobre a criação. Assim como Jesus, outros também fizeram do Novo Testamento. Paulo vai fazer inúmeras menções sobre a criação, trazendo esta ideia lá de Gênesis, lá do Antigo Testamento. Então é satisfatório para nós que estudamos a Bíblia hoje, em pleno século XXI, olhar para a Bíblia e vermos este curso que o tema da criação percorre, né, ao longo da Bíblia. Não há como não aceitá-la como uma verdade bíblica e presente para os nossos dias. O fato de irmos ao texto bíblico e nos depararmos com esta condução divina. Agora, deve ficar claro, queridos, que Deus nunca revelou aos mortais como exatamente ele fez tudo isso, como ele realizou toda essa obra da criação em 6 dias literais. Mas uma coisa é certa, está escrito que Deus é o Criador. Deus abençoe você. Sigamos crendo que Ele é o Criador, que Ele também é o nosso Salvador. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado por Tua Palavra Santa e pela veracidade que a mesma traz ao relatar esses temas tão oportunos e essenciais para o nosso crescimento contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Caso você tenha alguma pergunta, contribuição sobre o tema, você pode mandar para nós aí pelo Facebook e nós trataremos de ajudar no máximo que for possível respondendo a sua pergunta. Bênçãos de Deus sobre você e até a próxima quinta-feira. Até mais.